Bom dia, amados, bom dia, graça e paz no Senhor Jesus. Mais um domingo, nossa escola dominical já começou. Que bom tê-los aqui conosco. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua fidelidade aqui todos os domingos pela manhã. Deus o abençoe poderosamente, que seu lar esteja sendo abençoado pelo Senhor. Que essa manhã seja tranquila, que o Espírito Santo já esteja preparando os nossos corações, porque amanhã promete mais uma manhã abençoada, com estudo aí no Sermão do Monte e sendo um cristão de verdade, irmãos. E é nesse espírito aí que vamos começar nossa meditação rápida, porém, que nos alimenta. Encontra-se em Isaías 41:10. Eu peço que você abra a sua Bíblia ou seu aplicativo. Vamos estar lendo esse versículo tão conhecido, mas que nos alimenta e nos fortalece no Senhor. Isaías 41, versículo 10. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos? Leia aí na sua casa comigo, Isaías 41:10, que diz para você nessa manhã, querido irmão, amada irmã. Diz assim ao seu coração: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém, irmãos? Essas palavras de Deus nos dão fé e também nos dão força quando estamos em dificuldades ou adversidades. Deus é fiel. Desde que confiemos o tempo todo em Deus, Ele estará conosco, irmãos, para fortalecer a nossa fé, para nos ajudar e superar as dificuldades e escapar do perigo. Lendo esse versículo e meditando, lembrei muito da história tão conhecida da invasão e ataque dos filisteus quando os israelitas viram o gigante Golias. O que aconteceu naquele momento, irmãos? Todos fugiram, né? Viram aquele gigante, aquele homem alto, poderoso, e eles fugiram. Fugiram porque estavam com medo. Mas quem ficou ali para enfrentar Golias? Aquele rapazinho, ainda novo, ruivo, que a palavra diz que tinha uma boa aparência, que apacentava as ovelhas do seu pai. Sim, ele, Davi. Davi ficou, irmãos. Davi viu aquele perigo, viu aquele gigante, mas ele ficou. E Davi disse aos filisteus, está lá em 1 Samuel 17. O que Davi disse aos filisteus? Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu, Davi, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E com a autoridade de Deus, Davi diz: hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Amém? No final, nós já sabemos da vitória de Davi. Pelas palavras de Davi, irmãos, vemos que ele tinha um lugar. Davi tinha um lugar para Deus em seu coração. E que Deus estava com ele. Sendo assim, Davi sabia que podia contar com Deus para derrotar o inimigo aparentemente poderoso. E dessa mesma maneira, ele enxergava a autoridade e Davi enxergava o poder de Deus na sua vida. A confiança de Davi não era nele, era em Deus, no Deus que ele amava, que ele servia, que ele tinha em seu coração e que ele era fiel e que ele depositava a sua fé. E, na verdade, queridos irmãos, também nos encontramos com todos os tipos de Golias, com todos os tipos de inimigos, medos, incertezas, mas se confiarmos essas dificuldades a Deus, como Davi confiou, se formos cristãos de verdade, como temos estudado, como a palavra tem nos alimentado, de comunhão,
de falarmos não ao pecado. Teremos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E Ele, o nosso Deus, que é o mesmo de Davi, que guiou Davi, Ele nos guiará e Ele nos conduzirá também. E assim, venceremos os gigantes, venceremos os Golias. Amém, irmãos? Você crê nisso? Não é a minha palavra, é promessa do Senhor em Isaías 41, 10. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar, vamos entregar a nossa manhã de EBD nas mãos do Senhor. Pai, te louvamos, te agradecemos, estamos com os nossos corações gratos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Vencemos mais uma semana, semanas muitas vezes de lutas, mas de vitórias em Cristo Jesus, porque aqui estamos, Senhor. E queremos dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor em nome de Jesus. Visite nesse momento, Pai, o lar de cada irmão, de cada irmã presente. Te agradeço pela vida de todos, Pai. Muito obrigada por estarem aqui conectados todas as manhãs na nossa escola dominical. E te agradecemos pela tua palavra, Pai. Que Isaías 41, 10 diz: tua palavra nos garante que tu és o nosso Deus e que o Senhor, independente da situação a qual estejamos passando, o Senhor nos fortalece, nos sustenta e nos ajuda, Pai. E nós desejamos, Pai, que a sua autoridade esteja nos nossos corações, que possamos buscar essa autoridade através da leitura da tua palavra, de uma vida de intercessão e de comunhão contigo, Pai, para vencermos todos os nossos desafios, Pai. E eu quero, nesse momento, Pai, entregar nas tuas mãos a nossa irmã Vanias. Jesus, tenha misericórdia da tua serva, ela precisa de ti, Pai, dê respostas às suas orações, fortalece a sua vida, fortalece, sustenta e ajuda a tua serva, Pai, porque ela é tua serva, ela sempre te serviu com tanta alegria e com tanta fidelidade na sua casa. Então, intervenha na sua história, cumpra a tua vontade na vida da nossa irmã. Também oramos pela Roseli, Pai. Abençoe a Rose, Senhor, em nome de Jesus. Renova as suas forças. Te agradecemos porque ela tem cumprido o seu mandamento, tem honrado a sua mãezinha, mas sustenta a tua serva nessa manhã. Renova as suas forças físicas, emocionais e espirituais. E junto com a nossa irmã Vanias, nós te entregamos todos os nossos idosos nas suas mãos, Pai. GC de agronomia, os pais, as mães, os pais também das irmãs que estão aqui conosco, que estão sofrendo tanto, Pai, também nessa fase de pandemia. Renova, Pai. Nós repreendemos toda a ação do inimigo sobre a vida dos nossos idosos, colocando opressão, depressão, fortalece. E que também, Pai, muito em breve estejamos voltando para a tua casa, para juntos louvarmos o teu nome. Coloca a vida do nosso pastor, use-o como o Senhor tem usado mais uma vez, que ele possa ser um instrumento nas suas mãos e que aqui em nossas casas também, Pai, acalme os nossos corações, nos dê um coração fértil para ouvir e também para obedecermos a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo e colocamos essa manhã em suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Quero também hoje parabenizar o Departamento Infanto-Juvenil, está completando mais um ano de vida, preparou um vídeo aí bem legal. À noite nós vamos ter um pedacinho passando também no nosso culto. Queremos que Deus continue abençoando a diretoria do Departamento Infanto-Juvenil, a Paloma, e assim as crianças possam continuar recebendo algo de valor, impacto para o desenvolvimento espiritual de cada uma delas. Nós também queremos lembrar do nosso culto logo mais, né? E se você não fez a inscrição e pode estar conosco, ainda dá tempo,
E se você, por alguma razão, não vai poder estar de forma presencial, nós queremos incentivar você a participar da nossa live. Vamos dar continuidade, então, à nossa reflexão, né, sobre a questão da administração da ira, né? Eu lembro também de uma palavra falada pela Soraya, né, de como nós podemos estar também reagindo biblicamente àquilo que é definido também como relacionamento abusivo, né? Já que nós sabemos de que muitas pessoas na igreja passam também por essa experiência, então eu acho que vale a pena também da gente conversar um pouco sobre isso. Mas eu quero, então, estar colocando aqui o texto bíblico, né, que nós estamos refletindo, começando, então, de Mateus, no capítulo 5, no verso 21 e verso 22. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Mateus capítulo 5, do verso 21 até o verso 24. Nós podemos, então, perceber, e já falamos sobre isso, de que Jesus ressalta sobre a questão da realidade da ira, que ela precisa ser administrada, vai colocar aqui a ira com motivo, ira sem motivo. Nós falamos já da manifestação da ira, tanto com motivo ou sem motivo é difícil de administrá-la, né? Ela se manifesta, então, como aquela ira que exige uma reivindicação para a justiça possa ser feita, né? Que a palavra grega é orguer. Também tem a explosão da ira, que geralmente é uma resposta agressiva a uma ofensa, né? A um comportamento que, de uma certa forma, nos agride. E também existe, né, a ira passiva, que se transforma, às vezes, numa raiz de amargura, marcada, então, pelo silêncio e pelo ressentimento. Conversamos sobre isso. Também falamos sobre da necessidade que temos de nos conhecer, né? Porque nos conhecendo nós vamos ter a condição também de estar entendendo melhor a nós, as pessoas, as nossas reações e as reações também das pessoas que estão à nossa volta, né? Essa é uma ênfase do tempo que também a igreja precisa estar entendendo, até porque a Bíblia vai dizer que se não houver uma postura correta em relação à administração da ira, né, nós estaremos sujeitos ao julgamento e às consequências, tanto no mundo por vir, quanto também no tempo em que nós estamos vivendo. Mas eu quero falar um pouquinho hoje sobre essa questão de relacionamentos tóxicos, né, até para que nós possamos estar fazendo uma auto-reflexão, se nós não temos sido, né, a causa de relacionamentos tóxicos, porque eu entendo de que nos nossos níveis de relacionamento, tanto de igreja, família, trabalho, amizades, podem acontecer, então, de que haja relacionamentos tóxicos. Na Bíblia, nós podemos ver de que existem alguns exemplos, né? Por exemplo, nós vemos os relacionamentos de José e seus irmãos, né? Que marcado por ser relacionamento tóxico, né? Também vemos o exemplo de Sansão e Dalila. Nós vemos o exemplo, às vezes, de Pedro em relação a Jesus, né? Entre outros exemplos práticos, e vemos também as consequências e as posturas recomendadas para que não sejamos vítima e nem causa de relacionamento tóxicos, né? Mas eu quero definir aqui o que seja um relacionamento tóxico.
é aquele que é nocivo para uma ou ambas pessoas, né? Onde também há desrespeito, manipulação, sentimento de posse, né? E entre outras características, né? Que muitas vezes ou passa desapercebido para as pessoas que estão em volta, ou até se percebe, né? Mas que não se quer entrar com profundidade em relação a isso por causa do medo das consequências de ser mal compreendido. Enfim, eu quero mais aqui, mais uma vez, ressaltar alguns tipos de pessoas difíceis, que certamente nós temos que conviver, né? Tem o crítico, aquela pessoa que reclama com frequência e dá conselhos mesmo quando não solicitados, né? Quando não são solicitados. A gente tem que viver muitas vezes com pessoas assim, ou até isso pode ser uma característica diferenciada da nossa personalidade, né? Tem o rolo compressor, né? Aquela pessoa de que ela não admite um ponto de vista diferente e ela tem uma postura às vezes agressiva para tentar resolver as situações em que ela está envolvida. O fofoqueiro, né? O controlador obsessivo, o traíra, né? O indiferente, um monstro de olhos verdes, que seria talvez aquela pessoa com uma aparência até bonita, mas quem conhece na profundidade, às vezes sabe que é uma pessoa muito difícil de relacionamento. E nós precisamos estar lembrando de que essas características aqui são características de pessoas que estão próximas a nós, ou pode ser que haja também em nós algumas dessas características, né? E eu sei que é necessária a paciência de Jó e a perseverança de Jeremias para suportar pessoas assim. E sei que o fato da gente ser lavado e remido no sangue de Jesus nos dá a capacidade da longanimidade, né? A longanimidade, que é a capacidade para suportar pessoas difíceis. Mas há um limite, né? Para que nós não possamos estar também alimentando posicionamentos errados, né? O aspecto da personalidade errada, já levando em consideração que a Bíblia ela também tem uma palavra que ressalta na questão da justiça, né? Porque geralmente uma pessoa tóxica, quando ela não é transformada pelo Espírito Santo, ela causa muito mal para as pessoas que estão à sua volta, né? Então, quero sair aqui das metáforas ao conceito, né? Poderíamos definir que tem algumas pessoas que poderiam ser muito bem comparadas com o porco-espinho, né? E é difícil conviver com essas pessoas, elas afastam, porque sempre que as pessoas procuram chegar próximo, existe sempre reações que machucam, né? Então, podemos ver isso aqui, né? Tem os fios desencapados também, que são aquelas pessoas que, quando se sentem contrariadas, elas também reagem, e aí até o termo comum é fulano é um fio desencapado, né? Tem aquelas que são cabeça quente, né? A ponto de explodir a todo tempo. E tem aquelas pessoas também que são delicadas e tensas por um lado, né? Mas por outro lado são distorcidos e conflituosos, né? São os bipolares, muitas vezes, que nós temos que lidar. E isso é uma questão também que a gente precisa levar em consideração com as pessoas que nós convivemos. Se tivermos condições de saber o histórico delas, né? Vai ajudar para nós entendermos algumas posturas. E também se há algum tipo de neurose, alguma coisa que precisa ser trabalhada de forma psicológica, né, psicanalítica, ou até neurológica, até mesmo psiquiatra, para que possamos entender melhor a postura de algumas pessoas. Eu posso dizer que os relacionamentos tóxicos podem destruir sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida financeira, né? Enquanto os relacionamentos saudáveis, por sua vez, que a Bíblia incentiva tanto,
são fontes de infinitas bênçãos, né? É importante, a Bíblia nos desafia a nós estarmos mantendo relacionamentos. A Bíblia também nos desafia a nós estarmos admitindo, administrando a ira, né? Isso são coisas importantes que nós precisamos estar ressaltando, né? A Bíblia vai dizer também que se nós não tivermos uma postura correta em relação a relacionamentos, nós estamos sujeitos às consequências, né? Eu quero separar aqui alguns tipos de pessoas tóxicas que certamente você convive, né? Para você também ter cuidado para que essas características não possam ser marcas da sua vida, né? Os controladores, os negativos e os tentadores. Certamente, né, nos nossos relacionamentos, nós lidamos com pessoas com essas características. E eu quero, então, rapidamente aqui estar analisando cada uma dessas características, os controladores, os negativos e os tentadores, que são os tipos de pessoas tóxicas. Os controladores, e você pode agora refletir se existem pessoas no seu convívio que têm esse tipo de característica, geralmente eles são opressores e agressivos, né? Muitas vezes não agressivos fisicamente, né? Mas impõem uma agressão psicológica, emocional, né? Tentam controlar os relacionamentos alheios de toda forma, né? E impõe, então, sofrimento, né? Ressalta as qualidades negativas, não deixa a pessoa ser ela mesma, né? Tem geralmente ciúme ou inveja e faz, então, com que o relacionamento cada vez mais seja algo bastante destrutivo. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de relacionamentos marcados pelo controle, né? Nós temos a questão de Faraó com Israel, né? Nós temos os exemplos também da tentativa de relacionamentos controladores dentro da religião, lá com os fariseus, os saduceus, os sinédrios, né? Nós temos também o apóstolo Paulo, né? O Saulo antes da conversão, só para que você possa ter a ideia, né, da possibilidade do sofrimento causado pelas pessoas que têm que conviver com pessoas controladoras, né, que têm como marca principal a manipulação, né, a manipulação a todo custo. E nós podemos ver de que esse tipo de pessoa nós encontramos tanto nos relacionamentos familiares, quanto também nos relacionamentos de trabalho, né? Nos relacionamentos também de amizade. Tá? Precisamos ter cuidado com os controladores e também de estarmos vigiando para que a marca dos nossos relacionamentos não seja de que nós queremos a todo tempo manipular e ter o controle das pessoas e das situações, né? Então, são os controladores. Tem também os negativistas, né? Que são aquelas pessoas que espalham o lado mal da vida a todo instante, que sempre te joga para baixo, né? Vai dizer que você não tem condição, que aquilo ali vai acabar mal, e nem é uma reflexão real da situação. É a maneira como aquela pessoa vê a vida, né? Ela sempre ressalta o ponto negativo e ela sempre acha que as coisas vão dar errado, né? É terrível viver com pessoas assim. E geralmente também elas são mal humoradas, né? Elas não desenvolvem a questão de verem o lado positivo das coisas, né? Marcadas sempre pelo
desejo, né, de que as coisas possam dar errado. E elas sempre têm uma carga negativa para compartilhar com as pessoas, achando então que tudo vai de mal a pior, ou ressalta sempre as suas falhas, não qualidades, não vê potencial para que você possa estar realmente prevalecendo, né? Coloca aquelas posições de que quem você pensa que você é, né? Isso já foi tentado por muita gente mais inteligente que você não conseguiu, né? Conheço bastantes pessoas que já passaram por esse processo e foram mal sucedidos. E quando isso, então, é fruto de uma reflexão que analisa realmente a situação como ela é válida, né? Mas quando isso é uma marca onde a pessoa só ela tem ressaltado o lado negativo em todo momento, então nós precisamos ter cuidado com esse tipo de pessoa e também de não sermos pessoas assim. E tem as tentadoras, né? Que são aquelas pessoas de que elas sempre estão te incentivando a fazer alguma coisa que contraria os princípios da palavra de Deus, né? E aí nós podemos ver até que há um texto lá em 1 Coríntios que vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Os jovens, por exemplo, muitas vezes lidam com esse tipo de ataque, né, de pessoas tentadoras, e elas, então, até estão desenvolvendo uma vida cristã bem legal, mas chega sempre um que ressalta aquelas coisas erradas e, às vezes, para que essa pessoa possa se sentir participante do grupo, ela, então, começa a fazer também coisas erradas, né? As pessoas tentadoras. E a gente, então, percebe também na Bíblia alguns exemplos assim, né? Nós vemos, por exemplo, Sansão e Dalila, né? Nós vemos isso de uma forma negativa, que levou o servo de Deus a fazer bobagem, mas de uma forma positiva, de alguém que estabeleceu limite, nós vemos a questão de José e a mulher de Potifar, né? Então, nós podemos perceber de que dentro do contexto bíblico existe a possibilidade de você prevalecer dentro dos relacionamentos com essas pessoas, né? E existem até alguns passos que você pode dar para que você não possa ter que conviver como vítima em situações em que você está envolvido, né? Então, eu separei aqui, tentando até responder a pergunta da Soraya 2 semanas atrás, de uma forma mais objetiva, do que fazer, então, quando nós entendemos que estamos vivendo dentro de relacionamentos tóxicos, né? Primeiro, você deve se esforçar a manter uma distância emocional, né? Por exemplo, lidando com uma pessoa negativa, você não vai levar em consideração aquilo que está sendo falado como verdade, né? Você também vai tentar separar aquilo que está sendo falado da pessoa, né, que está falando, para que você não possa estabelecer uma amargura. Então, manter essa distância emocional, e é fundamental isso porque, em alguns casos, é o que você pode fazer, né? Porque são pessoas que estão diretamente ligadas em relacionamentos prioritários contigo, então não dá para manter uma distância geográfica muitas vezes, mas dá para se esforçar para manter uma distância emocional, né? Também você deve evitar de compartilhar planos e sonhos, né? Coisas profundas do seu coração, com pessoas que você sabe que têm essas características aí de serem controladoras ou negativas ou tentadoras, né? É importante, porque a Bíblia fala no que depender de nós precisamos ter paz com todos, de você estabelecer limites, mas muitas vezes não adianta conversar com esse tipo de pessoa mais, que a Bíblia fala assim, por exemplo, em relação ao homem faccioso, a pessoa que sempre está impondo confusão,
vai dizer que você vai admoestar essa pessoa uma vez, duas vezes, né, para ressaltar a necessidade de você tentar ajudar até um certo nível, mas que depois você tem que deixar para lá, né? Eu volto a afirmar, tem algumas pessoas que a gente precisa estabelecer esse tipo de limite, porque a Bíblia nos ensina assim. Por exemplo, Jesus nos ensina na questão de uma possibilidade de relacionamento abusivo entre Pedro e ele, quando Jesus pergunta a Pedro, né, quem diz os homens que eu sou? Pergunta aos discípulos. Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer para ele, bem-aventurado Simão Barjona, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou. Dizendo então, puxa, você teve uma revelação agora de Deus. Um pouquinho mais adiante, naquele mesmo capítulo, Jesus começa a dizer que havia necessidade do Filho do Homem sofrer, que havia possibilidade, então, dele ser espancado, como realmente aconteceu, e, por fim, seria crucificado e ressuscitaria no terceiro dia. Pedro se levanta e vai dizer, não, que isso, rapaz, não pode acontecer isso contigo, não. Havia ali uma tentativa de uma manipulação para dizer para Jesus daquilo que Jesus deveria fazer, entender. E Jesus, então, repreende a Pedro, né? E coloca ali um limite, dizendo, arreda de Satanás, né? E então nós podemos perceber de que a Bíblia nos ensina assim, né? Também nós podemos perceber um exemplo de relacionamento abusivo em que Deus coloca um limite, é a questão de Faraó com o povo de Israel. Chega uma hora que Deus dá um basta, né? E vai dizer então de que não tinha jeito de manter ali um relacionamento, uma proximidade, tinha que romper, né? Nós podemos ver então que relacionamentos tóxicos precisam ser encarados também biblicamente para que você não possa ser vítima de uma situação que chega até um certo ponto, que se chega à conclusão de que não tem jeito. Ananias e Safira é um outro modo também de saber de que existe um limite para que as coisas possam ser mudadas ou não mudadas, né? Então, a gente precisa ter essa visão geral do que a Bíblia fala na questão de relacionamentos. Fala para, né, também a Bíblia nos ensina a manter a serenidade e também, por último, é isso que eu estou falando, da gente se respeitar. Se for além da nossa força, a melhor opção, então, é se afastar, né? E você não vai estar cometendo um erro, né? Você vai estar agindo biblicamente, né? Eu não sei se até aí, Miliane, tem alguma Estou reflexão ou rindo de você mesmo você, quer pastor, fazer. que eu falei que você engrenou a primeira hoje e foi. Tem lá no início, a Tamires fez uma colocação sobre... Ela falou assim, uma coisa que me veio à mente sobre o relacionamento entre Jesus e Pedro. Quando Pedro negou Jesus, Jesus o restaurou e perdoou sem necessariamente chegar ao assunto. Tipo, você me negou, mas te perdoo, não faço mais isso. Como nós, meros mortais, poderíamos administrar a restauração de um relacionamento sem chegar ao assunto. Às vezes, os acontecimentos são tão delicados que não queremos falar sobre eles, mas ainda assim precisa haver a restauração por causa do ressentimento que há. Confesso que minha ira é bem ressentida. Não sei como conversar com as pessoas sem magoá-las ou piorar as coisas. Isso. Então, mas aí, Tamires, você precisa refletir, primeiro, assim, se a sua ira é justa ou se a sua ira é injusta. Como é que você chega a essa conclusão? Você chega a essa conclusão primeiro olhando para a Bíblia, né? Olhando para aquilo que o Espírito Santo fala com você. Também, talvez, compartilhando com algumas pessoas da sua confiança, que você entende que tem maturidade suficiente para te ajudar na análise do caso, né? Então, nós precisamos, porque o texto que nós lemos começa dizendo lá, né? Se alguém se irá contra o seu irmão sem motivo. Então, eu preciso avaliar se a minha ira é justa ou injusta. E esse conceito, então, passa
por uma reflexão daquilo que a Bíblia diz, né? Daquilo que o Espírito Santo fala no meu íntimo, né? E daquilo que as pessoas que eu entendo que têm um pouquinho mais de maturidade, pode ter um posicionamento realmente bíblico, né? Imparcial, que possa me ajudar. Isso seria um ponto. No caso de Pedro, porque Pedro tinha essa dificuldade, você pode ver que em todo momento Jesus tratou com ele de uma forma assertiva. O que é uma forma assertiva? Por exemplo, quando Pedro diz para Jesus assim, eu vou contigo para qualquer lugar, Jesus falou para ele, ó, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aquilo ali era uma postura assertiva, que Jesus não deixou de falar com Pedro a verdade, mas não impõe sobre Pedro ali um peso emocional, ele só transmite aquilo que era a verdade. Vai dizer também, né, que Satanás havia pedido para peneirar Pedro, mas que Jesus estava orando por ele. E por ocasião, então, né, da negação, nós podemos ver de que Jesus faz um trabalho ali que atinge a emoção de Pedro. Por quê? Pedro negou a Jesus 3 vezes, né? Jesus preparou um ambiente de restauração lá na praia, João capítulo 21, né? E aí, então, Jesus prepara, né, um churrasco ali, um peixe e tal. E quando Pedro chega, né, Jesus faz 3 perguntas para ele. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E parece que nas 3 tentativas, Jesus estava também restaurando emocionalmente a Pedro, que havia uma amorfrontação. Parece-me de que, nas entrelinhas, Jesus estava mostrando para Pedro de que se ele realmente aprendesse a amar a Jesus, né, dentro daquilo que a Bíblia diz, reconhecendo os seus limites, até porque Pedro ali já não fala na sua resposta de que estaria disposto a fazer qualquer coisa por Jesus. Ele vai dizer assim, eu tenho por ti um grande apreço, eu tenho por ti uma bela amizade, eu te admiro muito. Mas ele foi colocado, então, dentro ali de um princípio de equilíbrio. Antes ele era desequilibrado, abusivo, né, agressivo, e eu creio que esse é o nosso papel quando nós temos um pouquinho mais de maturidade. Nós precisamos também entender de que o papel de Jesus em relação a Pedro é um papel de mentoria, né? É um papel de mentoria. Tem alguns casos, por exemplo, em de que não tem mais como ser mentor de alguém se aquela pessoa tem uma postura completamente agressiva, né, de revolta, de vingança em relação a você. Aí até no caso de Ananias e Safira, por exemplo, nós podemos ver de que tem um limite, né, específico e de que talvez a gente não seja a pessoa adequada para lidar com aquela situação. Por exemplo, quando o agressivo Saulo se converte, Deus não mandou Pedro, não mandou Tiago, mandou Ananias, né? Porque Ananias seria a pessoa certa para aquele momento, e eu preciso saber isso. Nos relacionamentos em que eu estou inserido, eu sou a pessoa certa para que haja essa possibilidade de conserto, né? E se eu estou completamente envolvido naquele relacionamento, por exemplo, o relacionamento de casamento, relacionamento de pai e filho, né? Relacionamento de alguém que a gente sabe de que não tem como se desvencilhar daquele relacionamento sem gravíssimas consequências, aí eu preciso fazer esse tipo de avaliação. A minha ira é justa? O que o Espírito Santo fala ao meu coração? Quais são aquelas pessoas maduras, bíblicas, imparciais, que podem me ajudar na avaliação desse conceito? Eu sou o que nesse relacionamento? Eu sou mentor, né? Ou eu sou uma pessoa que precisa respeitar o posicionamento de autoridade que essa pessoa tem sobre a minha vida? Juntando todos esses objetivos assim claros, eu vou poder então chegar à conclusão de como eu posso resolver esse tipo de relacionamento. Quando se olha para o Sermão do Monte, pensa-se só de que nós precisamos ter uma atitude passiva.
E não era bem isso que Jesus estava falando, ele estava nos alertando das consequências e dizendo que a gente precisa ter uma postura bíblica adequada. Mas a gente não pode viver debaixo de um relacionamento tóxico para sempre se aquela pessoa que está ao nosso lado, ela não quiser mudar. Jesus mostrou para nós que aquelas pessoas que tinham o coração empedernidos, elas precisavam ser confrontadas e muitas vezes precisava se romper com elas para que você pudesse seguir o seu destino. Sim, Miliane, mais alguma coisa aí? Bom, por enquanto não, pastor. Uhum. Então, aí eu queria falar agora um pouquinho sobre essa questão da halitose de personalidade, né? A halitose é alguma coisa que algumas pessoas têm, que é a questão do mau hálito, né? E é tão forte que afasta as pessoas próximas. Até um exemplo bíblico em relação à halitose é: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? A ideia da palavra grega seria essa. Mas quando uma pessoa tem halitose de personalidade, aquelas pessoas que afastam as outras de si por causa do seu comportamento irritante, né? Aquelas pessoas de difícil convivência, que estão sempre arrumando problemas. E você, desculpe, deve estar lembrando de algumas pessoas assim, né? Eu quero mais uma vez aqui, destacar, e vejo que isso aqui que é um grande problema. Tiago capítulo 3, no verso 14 a 16, fala: mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa, né? E eu vejo no contexto religioso, muitas vezes, né, essas características aqui, né? Inveja amargurada e sentimento faccioso. A Bíblia vai dizer que onde há inveja, espírito faccioso, há perturbação. Então, nós precisamos, por exemplo, assim, levar essa palavra para os nossos relacionamentos, para nossas reuniões, né? Eu fico pensando assim, né, e quero colocar isso aqui com todo carinho. Às vezes, né, eu vejo de que a má administração do princípio congregacional leva à possibilidade do espírito faccioso, né? E aí eu vejo, muitas vezes, como consequência, perturbações de toda parte. E a Bíblia vai dizer que a consequência disso é toda obra perversa, né? Numa outra versão, perniciosa, que seria assim a possibilidade de acontecer coisas terríveis. E no meio evangélico, agora congregacional ou fora dele, eu vejo essa questão, né? Com o motivo religioso leva as pessoas a terem uma postura agressiva e às vezes até elas se sentem justificadas em fazer isso. E aí eu acho que a gente precisa ter muito cuidado para essa questão da inveja, né, misturada com o espírito faccioso. E a Bíblia vai dizer de que como é que nós podemos discernir se há inveja e espírito faccioso, né? Nós podemos discernir quando há muita perturbação, né? Quando há muita confusão, há muito conflito. E a Bíblia vai dizer de que a consequência disso é obra perversa, né? E essa obra perversa aqui, desde o homicídio emocional, psicológico, até mesmo se for necessário físico. E a gente não precisa ter muito cuidado para que essas marcas não sejam marcas das nossas reuniões, dos nossos relacionamentos. Separei aqui algumas características aqui, conceituando também. Qual a diferença entre inveja e ciúme, né? Coloquei aqui, inveja é ciúme, melhor dizendo. Ciúme
daquilo que é seu, né? E a inveja daquilo que é do outro. É lógico que isso aqui, dentro de uma medida saudável, ela é até aceitável, né? Mas quando passa do limite saudável, porque o invejoso tende a destruir ou ignorar o que alguém conquistou e a influenciar negativamente as outras pessoas. E aí volto aqui com as consequências aqui de toda obra perversa, né? Gênesis, no capítulo 4, no verso 5, vai falar daquele episódio de Caim e Abel, né? A inveja levou ao homicídio, né? E Gênesis também 37, 11 vai falar de José e seus irmãos, né? Que a inveja levou a família a tentar anular José a todo custo. Então, inveja e ciúme são pecados, são as portas ao amor, né? E também, quando se tem uma postura de controle, de relacionamento tóxico, também tem essa questão de geralmente ser acompanhado por uma postura opressora e agressiva, né? O opressor tem um conceito equivocado acerca do poder que exerce. Então, alguém que está numa posição de autoridade impõe isso e faz as pessoas que estão debaixo da sua autoridade sofrer, não ter voz, né? E então nós precisamos analisar se estamos debaixo de relacionamento com essas características ou se isso tem sido as características predominantes da nossa personalidade, né? Tem esse texto aqui, ele converte a legítima autoridade em opressão e a submissão em pena, né? Mas nós vemos aqui essa questão dos faraós, né? Dos saduceus, fariseus, né? Entre outros exemplos bíblicos que mostram para nós essa marca de relacionamento opressor. Fala, Miliane. Pastor, duas coisas. O Juninho fez uma colocação ali que eu acho que se eu não fizer vai sair muito do foco. Ele colocou assim: pastor, eu acho que eu tenho uma certa dificuldade com meus ouvidos, porque tenho uma certa mania de analisar bem o que as pessoas têm a dizer. E às vezes, infelizmente, escuto mais do que preciso. Acabo entendendo algo que às vezes as pessoas dizem que não tinham a intenção de dizer. Acabo entendendo algo que não queriam dizer, mesmo com elas dizendo. Acho que tento basear isso no versículo de que a boca fala do que o coração está cheio, mas não sei se é isso em todos os casos, não sei se faço certo. Qual a dica para arrumar o ouvido ou o meu coração e entender esse versículo? Juninho, as perguntas dele. Interessante. Então, Juninho, assim, eu volto a falar sobre a questão da importância de você olhar para aquilo que a Bíblia fala em relação àquilo que foi colocado, um testemunho interior do Espírito Santo, não é aquilo que a sua cabeça diz, mas o seu íntimo, pela a sua comunhão com Deus, né? E também essa postura assertiva. A postura assertiva vai fazer a você a buscar esclarecimento, perguntando às pessoas, por exemplo, se um dia eu falar alguma coisa e você entender de forma errada, aí você ter a liberdade de chegar para mim e dizer: pastor, o senhor falou isso assim, assim, eu entendi dessa e dessa maneira. É isso que o senhor quis dizer? E eu ter a oportunidade, então, de falar para você: não, Julinho, não foi assim, não. É isso, assim, assim, assim. Ok? E aí, então, nesse relacionamento discipulador, você vai poder chegar à conclusão. Eu sei que para todas as pessoas, talvez você perceba de que não vale a pena fazer isso, porque às vezes você pensa assim: mas será que a pessoa, quando ela me dá a tréplica, ela está sendo sincera ou não? Então, isso é uma outra questão, né? Quando a Bíblia fala de que a boca fala do que o coração está cheio, ela está também incentivando a nós a mantermos aquela postura de Josué, de ler, meditar, guardar aquilo que a Bíblia fala, e aí, então, a nossa palavra vai ser cheio daquilo que a Bíblia diz.
né? E precisamos também levar em consideração para quem que Jesus estava falando essa palavra, né? E com que intuito, né? Quando ele está falando isso, ele está querendo também combater, né, uma postura hipócrita. Aí eu preciso saber quem é que está dirigindo a palavra para mim, mediante a análise que eu já fiz aqui. É uma pessoa controladora? É uma pessoa negativa? É uma pessoa tentadora? Né? Então, se for assim, existe a possibilidade, então, daquela palavra carregar algum nível de maldade. E se não for isso, eu tenho a condição, então, de talvez avaliar de que aquilo ali é coisa da minha cabeça. Né? Mas a postura assertiva, que nós temos falado aqui, de você falar e saber também que quando você fala, você também vai ter que ouvir. Né? Então, você vai respeitar também o posicionamento que vem lá do outro lado. E essa, às vezes, é uma dificuldade, porque nós pensamos que a verdade só está do nosso lado. E, às vezes, nós estamos equivocados. Mas eu creio que um discipulado, né, é você buscar também conversar com pessoas que você sabe que têm um pouco mais de maturidade, são imparciais e são bíblicos, vai ajudar muito a você chegar a essa conclusão. Os seus ouvidos, então, começarão a passar por uma transformação. Acho que é questão de tempo também, para que você possa adquirir a maturidade, saber que nem todo mundo está contra você, né? E de que nem sempre também a gente está certo e as pessoas estão erradas, porque isso é muito comum de acontecer numa determinada fase da nossa vida. Eu queria fazer uma outra pergunta em relação à inveja. Tirando do ponto de vista do aspecto humano, do ponto de vista espiritual, a inveja pode ser uma carga de opressão demoníaca que a pessoa carregue com ela, a pessoa ser real, assim, a inveja de uma pessoa pode impactar espiritualmente a outra pessoa? Você quer dizer que se tem uma carga negativa que libera uma ação demoníaca? Se pode haver, se a inveja pode dar a legalidade, sei lá se essa é a palavra, para que haja uma interferência maior sobre aquelas... Como é que no mundo espiritual, saindo dessa ideia da característica humana, como que no mundo espiritual funciona a inveja? Isso. Não, então, tem um potencial realmente destrutivo, né? E se tem um potencial destrutivo, acaba sendo uma brecha que Satanás realmente pode usar. Mas aí depende muito, né, do seu posicionamento com Cristo para que isso possa ter um efeito prático, destrutivo na sua vida. Por causa daquele nível que a Bíblia vai dizer que nós temos autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Então, eu preciso buscar uma vida, né, dentro da possibilidade de coerência, de plenitude do Espírito Santo. Aí eu vou estar protegido. Agora, se eu sou uma pessoa que não tenho vivido nesse nível de comunhão com Deus, como existem as possibilidades das outras áreas também me afetarem, então existe a possibilidade dessa inveja ter um potencial amaldiçoador, né? Eu acho que é isso que você está querendo dizer, que cause algum nível de prejuízo, né, para a pessoa que é o objeto dessa inveja. Então, eu acho que tem esse potencial, mas o caminho é o caminho da gente buscar a armadura de Deus lá, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu, na verdade, não estou nem me referindo, desculpa me interromper, nem me referindo a pessoa que está sendo alvo, se ela está blindada porque ela tem uma busca constante, ou se ela está vulnerável porque ela tem uma vida cheia de brechas. O que às vezes me causa uma certa estranheza é como que a inveja tem um potencial de dano. Isso me causa estranheza. O potencial de dano que a pessoa invejosa consegue impor sobre a vida de outras pessoas. Como que ela libera, entendeu? Como que ela consegue liberar a maldição dessa forma? Isso Então,
É verdade. E ela sofre muito, né? Principalmente se você estiver blindada, então ela percebe que quanto mais ela deseja um mal para você, mais as coisas acontecem dentro do padrão daquilo que Deus tem, então ela também sofre muito, né? Mas aí, se for nesse nível de opressão tão intenso assim, né, a gente precisa repreender essa manifestação demoníaca na vida dessa pessoa, né, e até entender que a nossa luta não é contra o carne nem sangue, mas é muito difícil quando essa pessoa ela faz parte daqueles relacionamentos prioritários, porque você tem que conviver e você, como ser humana, então chega um determinado momento que aquilo fica muito desgastante, né? O problema do relacionamento tóxico não é só identificar. O problema é a questão de que, em alguns casos, nós temos que conviver, né? Ou quando nós descobrimos que nós somos as pessoas que temos essas características. Descobrimos, por exemplo, que o invejoso sou eu, né? Aí é muito... que o problema mora em casa. Então, aí é muito Mas complicado. Mas é o desculpa, primeiro passo para a libertação. desculpa eu estar insistindo, né? Não, Mas é pode. porque eu acho que é muito banalizado, a gente trata com uma naturalização muito grande um sentimento muito ruim. Verdade. A inveja é um sentimento muito ruim que é tratado com muita naturalidade, na minha percepção, até dentro da igreja. As pessoas não avaliarem profundamente o que quando elas nutrem inveja de alguém, de algum cargo, de alguma bênção que alguém recebeu, Isso. como que isso tem um potencial destruidor. Isso me chama muita atenção. Não necessariamente pela minha vida hoje, mas por situações que eu já vivi e por coisas que eu já vi acontecer na vida das pessoas por conta de inveja, dentro de igreja, de inveja de outras pessoas. Eu acho a inveja algo muito complicado, pastor. Para mim, passa de uma característica. Para mim, é uma enorme brecha de maldição que o invejoso dá. Então, mas é porque a inveja é o primeiro passo para o espírito faccioso, né? Porque geralmente quando você tem inveja de alguém, você também vai querer que as pessoas que estão em volta possam olhar para você de uma forma errada, né? E vai dizer assim: ah, ela tem isso, mas ela é metida, ela tem isso, mas é uma pessoa desprezível, enfim, vai querer destacar e fazer, então, que haja um grupo também, geralmente, que possa defender aquele tipo de pensamento errado que se tem pela pessoa. Isso é muito comum de acontecer no contexto, por exemplo, religioso, no contexto de trabalho, né, onde as pessoas olham para a conquista dos outros e a qualquer custo querem tirar o mérito, né, querem muitas vezes desmerecer ou até de tomar aquele lugar, né, potencial para ele a qualquer custo, né, sob qualquer circunstância. Então, eu vejo que realmente é uma coisa bem difícil. A Bíblia vai dizer, então, que é inveja, espírito faccioso, vai levar à perturbação, né? E a consequência disso é acontecer qualquer tipo de situação daquelas que são consideradas as piores possíveis. Então, eu penso de que a necessidade que tem da gente se conhecer, né, de ter o nosso limite, de saber assim, eu sou um fio desencapado, como é que eu vou poder, no Espírito Santo, me controlar mais? Né? Não é só admitir, não, eu sou assim, ponto final. Ou da gente, então, também admitir esse tipo de comportamento sem ser assertivo e dizer, ó, essa sua postura de querer explodir a todo custo, de ser rolo compressor, né? Tem que mudar isso. Não pode ser dessa maneira, não. Estou falando isso aqui na boa, visando o seu bem. Eu acho que a gente pode desenvolver esse nível de relacionamento para ajudar uns aos outros. A gente vai se conhecer e vai admoestar uns aos outros, que é isso que a Bíblia alerta, né, para que haja, então, um ambiente saudável, né? Porque é dificílimo você viver num ambiente o tempo todo pisando em ovos,
né, sempre com cuidados excessivos, porque você está num campo minado, né? Então, eu não quero ir para a igreja para me sentir num campo minado, eu não quero me relacionar com meus irmãos com essa sensação de que a qualquer momento ele vai jogar uma bomba na minha cabeça. Então, eu prefiro que nós possamos estar nos autoconhecendo e partindo para frente, levando em consideração aquilo que você falou, que tudo isso aí é brecha, né? Que tem o potencial, então, do diabo assumir o papel e trazer desgraça sobre desgraça, se essas coisas não forem refletidas e combatidas. É muito comum essas características que nós estamos ressaltando aqui acontecer dentro de família, dentro da igreja mesmo. No trabalho já seria uma coisa que nós entendemos que é lamentável, mas possível, porque o mundo jaz no maligno, mas dentro da nossa família, dentro da igreja, é um absurdo, mas nós podemos ver de que acontece com grande frequência. Tem até o relato aqui da irmã Simone no chat, que ela diz que ela passa por isso, né, pela situação de inveja com uma irmã de sangue, que chega a ficar doente quando vê que ela está bem, que não esconde a inveja, fala sobre isso claramente, causa, né, mal para a família, pois todos ficam incomodados com a carga negativa que ela carrega, que ela é cristã, mas deixou a ira e a inveja tomar todo o seu ser e influencia até os filhos, que passam a, né, se comportar como, e aí ela não é mais convidada para os aniversários, para os almoços, enfim. Que para ter paz já não a convidam mais para nada. É o que você falou, pastor, ela está sofrendo mais do que ela precisaria estar sofrendo, era só ela entender que precisa de tratamento, né, dessa inveja, É que verdade. acaba ficando... Mas essa distância emocional, né, eu acho que até agora você é que tem que tomar essa atitude de você não se desgastar tanto, né? Essa situação Também, estou lendo sobre o testemunho da irmã, tá? eu sei, entendi. E outra coisa também, já que ela é crente, né, se houvesse uma mentoria, alguém que tem autoridade sobre ela, que pudesse conversar com ela sobre isso, né, para mostrar que isso é muito pernicioso, que isso faz muito mal para ela, né, contamina os seus sobrinhos, que começa a ter uma visão sua completamente deturpada. Mas o que você deve fazer é como José fez, né? Espera o tempo de Deus. No tempo de Deus, as coisas vão ser esclarecidas, né? E você então vai vivendo sem esse peso, porque o culpado não é você. Mas eu penso de que a melhor atitude agora é você, dentro do possível, manter uma distância emocional e, se puder, então, tentar esclarecer isso para ela, tente. Se você já tentou e viu que não dá, entrega na mão de Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Vai deixar você seguir, tá, pastor? Não, mas tem sido interessante. As suas interrupções, assim, entre aspas, têm sido muito Eu boas. até estou com uma outra coisa na cabeça aqui, que Mas fala aí, é fala, o dá oposto tempo. do opressor, o omisso. Como é que Também. o omisso se encaixa nisso? Porque a gente também vê pais que não abençoam seus filhos por omissão, pessoas que não promovem justiça por omissão. Então, é claro, o opressor é complexo, mas o omisso também me causa muita angústia, pastor. É verdade. Então, a questão da assertividade, né, é muito importante. Se nós percebemos que alguém tem uma posição de autoridade, não tem agido à altura, que deveria ter um posicionamento, então é bom nós tentarmos falar com essa pessoa, né? Mas eu sei que nem sempre nós seremos compreendidos, né? Então precisamos dar tempo ao tempo, né? Mas alertar as pessoas de que, se tem um posicionamento de autoridade, nós precisamos ocupar isso. E dependendo do relacionamento dela com Deus, aí fica mais fácil ou mais difícil de que essa pessoa possa chegar a esse nível de entendimento. Por isso que, em primeiro lugar, a reflexão tem que ser em relação a nós mesmos, de saber, eu tenho sido opressor, agressivo, invejoso, invejosa. Então, primeiro, essa avaliação tem que ser para mim. Depois, as pessoas estão à minha volta, né? Levando em consideração que, quando chegamos à conclusão que há relacionamento tóxico,
vai depender muito, para que haja mudança, de que essa pessoa seja convencida. No contexto aqui da escola dominical, se é que a gente tem aqui algumas pessoas tóxicas, então aí é bom porque a gente vai conversando aqui, tem a possibilidade de conserto, né? Porque fazemos parte do mesmo grupo com o mesmo objetivo, né? Recebendo as mesmas informações. Mas quando vivemos com pessoas que não estão ligadas com Deus e que não têm objetivo de mudança, aí nós precisamos avaliar sobre a questão da avaliação dos relacionamentos. É relacionamento prioritário, né? Se for relacionamento prioritário, eu vou ter que, de certa forma, de pagar um preço, de andar a segunda milha, né? Se não for prioritário, eu vou manter uma distância, além de emocional, geográfica também, porque aquele relacionamento não me faz bem e eu não preciso conviver intimamente com aquela pessoa que me faz mal. Mas a omissão é um grande problema, porque a omissão abre espaço para que outras pessoas indevidas possam começar a exercer a autoridade, né? E isso vai fazer, então, com que a coisa vire cada vez mais confusão, né? Vou colocar aqui a questão que a gente também tem que conviver muito, né, com pessoas murmuradoras e mexeriqueiras, né? É interessante até ter um termo no hebraico para murmuração, Hagan, que descreve o arrulhar da pomba, né, e o rugir do leão após a captura da presa, né? Ou seja, alegria, né, em transmitir, na questão do pombo, enfermidades, e do leão, né, de dizer eu consegui, né, capturar ou anular aquilo que eu entendia que era uma ameaça, né, ou senão de eu tirar proveito. E isso é uma questão muito difícil. E no contexto religioso, por exemplo, nós temos muito dessas características aqui, de murmuração e fofoca, né? A gente precisa entender essas coisas. Então, mediante tudo que nós vimos aqui, né, eu quero terminar, então, essa fase do sexto mandamento, e a semana que vem nós vamos falar da infração do sétimo mandamento. Então, nós vimos que dentro do sexto mandamento, né, porque Jesus lida, então, na questão da proteção pessoal, né, e da proteção também coletiva. Agora ele vai falar sobre a proteção da família, na questão da infração do sétimo mandamento, que era muito mais amplo daquilo que os fariseus e saduceus tinham a ideia, né? Então, da mesma forma que nós vimos assim, a amplitude da reflexão do sexto mandamento, não matarás, nós vamos agora entrar, então, na amplitude da interpretação do sétimo mandamento, segundo o posicionamento de Jesus. E a semana que vem, então, nós vamos tratar disso, né? Mas quero mais uma vez agradecer a todos, né? E nós vamos avançando aí nessa reflexão. E se você convive com relacionamento tóxico, então peça a Deus aí para que você, a partir dessas informações, possam tomar decisões que possam te livrar disso, ter uma postura certa em relação a isso. E se você tem sido a causa, né, de trazer essas dificuldades em relacionamento, é uma boa hora para você começar a se arrepender, conversar com pessoas que possam te dar conselhos para que os seus relacionamentos possam ser maduros para a glória do nome de Jesus e edificantes, ok? Eu quero agradecer a participação de todos, lembrar então de que até meio-dia nós temos a condição de nos inscrever para o culto, né, com segurança, e você que não vai poder estar no culto presencial, assista a live e nós estaremos então glorificando a Deus logo mais a partir das 19 horas. Deus abençoe a todos, vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, porque o Senhor sabe dos nossos limites, mas coloca sobre nós autoridade, poder, reflexão, pessoas à nossa volta. E eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que aquelas pessoas
que têm enfrentado problemas com pessoas tóxicas, que elas possam encontrar no Senhor força, possam encontrar no Senhor, ó Deus, também orientação, discernimento, para que elas possam sair, ó Deus, dessa posição, ó Deus, de vítimas, e possam encontrar, ó Deus, paz, possam encontrar alegria, ó Deus, possam também ter uma postura adequada para que esses relacionamentos, principalmente os prioritários, possam ser desenvolvidos biblicamente para a glória do Teu nome. Mas eu quero orar por aquelas pessoas que estão debaixo, ó Deus, de invejas, maldições lançadas, tentativa de controle, convivendo com pessoas negativas, ó Deus, ou estão enfrentando, Deus, também amizades tentadoras e não têm conseguido prevalecer. Que o Senhor possa ajudá-las, e eu quero então repreender também toda a ação do diabo que tem se aproveitado, ó Deus, desse tipo de postura, e pedir ao Senhor também que o Senhor nos livre da inveja, do espírito faccioso, das perturbações, para que haja paz que excede todo entendimento e o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar. Nossos relacionamentos sejam saudáveis para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que Deus nos abençoe e que tenhamos relacionamentos saudáveis, né, irmãos? Manhã muito edificante, de muitas reflexões. Queridos, estamos chegando ao fim da nossa EBD. Queremos parabenizar, né, o Infanto Juvenil aí por mais um ano. Que Deus abençoe a Paloma e toda a sua equipe, que é tão necessária também, todas essas irmãs que têm se dedicado. Queremos deixar aqui uma palavra aos pais, queridos pais, incentivem seus filhos, viabilizem, né, nesse tempo de pandemia, para que eles participem. O trabalho infantil, tanto da escola dominical, quando estamos, né, reunidos, e do departamento infanto, nós temos essa dependência dos pais, porque são crianças, de levá-los à igreja, quando está no presencial, e nesse tempo de pandemia, envolvem seus filhos e seus netos aí nesse trabalho, viabilizando a participação deles através das ferramentas que nós temos, para que eles cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos terminar só com alguns lembretes. Hoje, 19 horas, culto presencial e também a live. Terça, às 19 horas, terça do avivamento. Participem, convidem, nossa reunião de oração. Às quartas-feiras, 20 horas, união dos homens, também através do Zoom. Quinta-feira é o dia dos jovens se encontrarem, às 18 horas e 40 minutos. E às sextas, o encontro dos adolescentes, também através do Zoom. Ok, irmãos? Muito obrigada pela sua companhia. Eu e você e eu, aqui, ó, juntinhos na EBD. Vamos abrir nossas câmeras e vamos dar um tchauzinho. Aqui. Tchau. Tchau, gente. A paz, hein? Bom domingo. Paz, bom domingo. Aproveitem o sol, hein? Vitamina D aí. Tem que aproveitar que agora ele está raro mesmo. Mas está uma delícia. Eu amo essa época. Tchau, gente. Bom domingo. Uma boa semana. Paz.